Bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui hoje para falar de paixões comuns. Vamos fazer uma triangular. Você, eu e um convidado muito especial que vai falar de uma paixão que é comum a todos nós, o rádio. E nesse período em que o nosso centenário rádio está comemorando alegrias, satisfação, emoções, porque ele fez isso a vida inteira, e sempre de graça no Brasil, nós vamos chamar aqui para o nosso palco mais uma grande voz, mais um nome que marcou, marca e sempre marcará, estará ligado eternamente às vozes do Brasil e ao rádio brasileiro. Chega mais, Sérgio Boquembuso, o nosso querido e considerado Sérgio Boca. Pouca gente sabe desse meu sobrenome, né? Estava pensando agora, Malioca, Boquembuso. É exatamente isso, é uma série de oriundi, né? Pessoas que têm avós italianos, os nomes são difíceis de falar, como eu nunca fui um cara de aparecer muito, de falar no rádio diretamente e tal, então não era tão necessário, mas eu já ouvi tudo de correto e de incorreto em relação ao sobrenome. Eu aproveito a sua deixa para dizer que quem quiser conhecer os outros trabalhos, as outras séries que nós estamos fazendo para o Rádio do Brasil, é só entrar no YouTube, colocar esse nome estranho que está aí na tela e em seguida você já é levado para o nosso canal e aí você pode escolher qual episódio você vai ver em primeiro lugar, depois em segundo e assim por diante. Bom, eu sei muito pouco da vida do Sérgio Boca, porque eu fui mais ouvinte dele do que colega ou chefe, ou seja lá o que for. Nós não trabalhamos juntos, chegamos a esbarrar aí uma outra vez, mas então eu vou ter um programa assim, com muita curiosidade para perguntar e para contar para vocês. Aliás, quem vai contar é ele. O que eu sei, que o Sérgio nasceu em Assis, terra de uma família muito amiga minha, que aí no meio do caminho a gente descobre que tem um parentesco. Né? Durante muitos anos, eu convivi com uma professora da USP, muito querida, muito amiga, com seus filhos, até porque eu já tive um conjunto de iê, não era banda, não era grupo musical, não, era conjunto de iê. E o meu contrabaixista era o Zezo, né? José Marcos Brando Santilli. E o seu José Santilli Sobrinho, que foi prefeito de Assis, depois foi deputado estadual e federal, e foi um grande amigo nosso. Né? Apesar de ele estar sempre longe, a gente se encontrava aos sábados para fazer lanche na casa da dona Cida, Maria Aparecida Brando Santilli, queridíssima. Aliás, eu devo a ela a informação, no meio de um lanche lá com presunto, queijo e outras coisas mais que tinha mordomia no meio do ensaio, ela me falou, olha, eu fiquei sabendo que vai ter uma escola, o governador Laudo Natel vai inaugurar uma escola na USP chamada Escola de Comunicações Culturais. Vai ter curso de rádio, televisão, cinema, teatro. Você que gosta dessas coisas, vai lá e se inscreve. Não deu outra. Mas eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para conversar com o nosso Sérgio. Conta como é que foi o começo, porque o Sérgio começou em Assis e voltou para Assis. Vamos falar da primeira parte, quando é que ele se descobriu vozeirão, voz marcante, se na escola alguém já tinha empurrado ele para frente, ou se o serviço de alto-falante da Praça Central funcionou. É só um adendo, essas pessoas maravilhosas que você citou são primos do meu pai, em primeiro grau, né? O José Santilli Sobrinho é primo do meu pai, né? Assim, a mãe e o meu avô são irmãos, etc. Gente que está na história aqui da cidade. Com certeza. É, Falemos do Sérgio agora. Então, você sabe que escola tem uma grande
não vou dizer influência, mas é um grande modo de acontecerem vocações, brincadeiras, e muitas se tornam realidade e profissão. Mas eu, desde 6, 7 anos, eu acalentava a vontade de ser locutor. Uma vez eu passei perto da rádio difusora ZYA9, uma das rádios mais antigas do Brasil. A Rádio Difusora de Assis foi fundada em 1941. Não me engano, até o Zeca Santilli foi um dos acionistas também. É uma rádio que tem uma história, uma hora eu vou te contar. Era um circo que chegou na cidade com um transmissor. Desse transmissor compraram, ela se tornou rádio. E eu, passando perto da rádio, eu disse para minha mãe, dentro de um carro, eu vou ser speaker. Você se lembra que as pessoas, ao invés de locutor, eram speaker? Eu tinha 7 anos. E nas minhas cartilhas, eu gostava muito de ler em voz alta. Era cartilha Sodré. Eu achei até outro dia. Depois teve Caminho Suave, etc., né? Eu tinha 100 de leitura, que iria equivaler ao 10. Eu gostava de ir à frente na sala, eu gostava de falar, de ouvir a minha voz e que as pessoas pudessem ouvir também. E, claro, eu era influenciado pela minha mãe, dona Nazima, que ela foi fundamental para essa minha escolha. Minha mãe sintonizava a Rádio Nacional do Rio, programas de auditório, César de Alencar, César Ladeira, novelas da Rádio Nacional, Paulo Gracindo, foi animador de auditório, foi ator também. Ela me passou isso e eu ouvia. Ela também sintonizava a rádio local e ouvia a rádio de Araraquara. Minha mãe é de Araraquara. A rádio de Araraquara também a gente ouvia. E rádios de São Paulo. Um belo dia ela me disse, olha, eu ouvi um locutor aqui cantando. Ele canta, olha, eu acho que ele gostaria de ser o Frank Sinatra, ela disse. E ele fala poesias e filosofias, presta atenção, era o Hélio Ribeiro. Então, em meio a tudo isso, na hora de tomar banho, ao invés de cantar, eu gostava de falar. Eu me lembro das chamadas do Juca do Amaral, na TV Excelsior, onde ele dizia, novela, tem um 9 na frente, e tinha uma chamada do Juca que marcou as minhas imitações, que era o cardeal, crucificado por extremistas, chega a duvidar de sua própria vocação. Novela, tem um 9 na frente. Então, ficava lá. Outro locutor também que era gostoso de tentar imitar na beira de uma parede ou no banheiro, eu falei, mas é o saudoso. Depois eu tive convivência com ele, um cara fantástico. O Oliveira Neto, né? Parece-me que até ele foi sócio do Zenzo, foi mencionado aqui. Oliveira Neto, né? Aquele Bozano. Então, e na classe, no fundo da classe, eu gostava de ficar no fundo, eu tinha 2 paixões que não eram nada ligadas a prestar atenção na aula. Eu fiz 3 faculdades, saí das 3. Eu nunca fui um bom aluno, tirava boas notas em humanas. Eu gostava de desenhar, achavam até que eu ia ser desenhista, desenhar o professor, tentar fazer caricatura, imitar os bichinhos da minha época, dos quadrinhos. Eu cheguei a fazer quase que perfeito algumas imitações que eu já não faço, né? Tinha aquele, cuidado, Ruivão, ele quer nos matar. Era uma vez, quando Jambe e Ruivão, e o pessoal da classe curtia pra caramba, né? Foi aí, no colegial, eu demorei muito para procurar a rádio difusora ou a rádio cultura. No interior sempre era AM, cultura e difusora, concorrentes. Por sorte minha, tinha um operador da rádio difusora, o Beto. Eu devo a ele também esse chacoalhão, esse toque. Ele falou, eu vou te levar na rádio para você fazer um teste. As rádios do interior eram tão boas que você fazia teste, tinham concorrentes, olha, caras que falavam em alto-falante, eu não. Perguntaram para mim, você nunca fez rádio? Eu falei, não. Nunca falou no alto-falante? Eu falei, não. Não, olha, incrível, mas como é que você faz? Eu treinava no banheiro, né? Meu pai batia na porta e
sai logo, não sei o quê, tá ficando louco. E eu ficava lá, alô, agora você vai ouvir, a partir de agora. E cada época era um locutor que eu gostava, né? E aí eu fui na rádio, comecei aos Deixa eu fazer um domingos. parênteses, espera aí. Se você fosse uma dama, eu juro que eu não ia fazer essa pergunta. Mas sendo o Sérgio Boca, não tem problema. Nós ainda não colocamos em termos de tempo quando é que isso aconteceu. Que ano foi, mais ou menos, só para a gente poder temporizar e as pessoas poderem acompanhar. Porque, claro, quando você fala de Hélio Ribeiro, quando você fala do Juca Amaral na Excelsior, até porque o Juca era a voz padrão da Rede Globo da Mas Rede ele teve Globo, uma não, da passagem. TV Paulista e depois Rede Globo, logo no começo da transição, e também era a voz da Rádio Excelsior, que ele tinha um horário lá. Bom, foi uma falha minha, eu comecei de outra forma, mas sempre eu começo dizendo do ano marcante de 1972. E aí eu comecei aos domingos. Eu fiz 4 semanas aos domingos, e o gerente, que hoje é dono da rádio, Cícero Coelho Pedrosa, me colocou aos domingos. Aí o meu pai, senhor Sérgio, disse, olha, você está trabalhando de graça, você não vai mais. Aí eu fui comunicar ao gerente, tinha essa função, gerente. Olha, meu pai não quer mais. E meu pai estava dizendo o seguinte, essa é uma profissão de vagabundo. Pode ser, né? Outro dia eu vi a gente sabe que nessa época do speaker que você citou, realmente, trabalhar na área de comunicações tinha um pouco de má fama. Por quê? Porque o cara não precisa estudar, o cara vai lá, fala e vai embora, fica 3 horas no ar, depois tem o resto do dia para curtir. Então, uma série de coisas levavam as pessoas a interpretar mal qual era o significado da profissão. Mas, em compensação, ninguém podia se desgrudar do nosso querido rádio. Prossiga. Então, mas existiam os maus exemplos, entre aspas, né? Locutores boêmios, locutores que chegavam até bêbados para fazer programa, e locutores que conquistavam mulheres lindas, né? Eu me lembro de um locutor sem nenhuma boa imagem, com uma voz fantástica, né? Em que pese a inteligência, o carisma, sei lá. Ele conquistou uma mulher rica, loira, e aí ele foi para a Nacional do Rio de Janeiro. Tinha um outro também que vivia numa gangorra, né? Ele ganhava carro das mulheres apaixonadas e, de repente, ele tinha que vender o carro para pagar as dívidas. Tem outro exemplo de alguns que não tinham casa, moravam em pensão, em república, e pulavam a janela para não pagar a mensalidade, a diária. Tinham esses exemplos, né? Então, Olha, nós mediante... podemos abrir um programa de fofoca do passado. A gente faz uma combinação aí, vai contando, vai dando dicas, do mesmo jeito que o pessoal da televisão hoje enrola a beça para contar alguma coisa que às vezes a gente já sabe, às vezes tem que esperar o desfecho no final do programa e depois de muito merchan, a gente pode abrir uma programação específica. Agora, tem uma coisa que você há de convir comigo. A voz dentro de uma caixinha podia ser metal, mas normalmente era de madeira, ela criava tanta coisa na cabeça das pessoas que eu não tenho dúvida que cada moça imaginava o seu príncipe encantado dentro dessa caixinha. Quando ela podia chegar mais perto, e quando ela conseguia um pouco de atenção maior do que a do ouvinte, oi, como é que vai? Quem é que está falando? Que música você quer ouvir? Quando passava disso e chegava ao vamos ver, pode ser que isso transformasse em presentes caros e outras coisas. Vai lá. Esse ano que eu estou mencionando, do rádio, é 1972. Lembrando que em 73 nós temos aquela novela Cavalo de Aço, O Semideus, Selva de Pedra, e a Globo começa a colocar as trilhas, os temas de novela. E através desses temas, as rádios todas consecutivamente, né, porque a Globo fazia, não sei se hoje é assim, mas a Globo tinha esse lance de lançar os temas. Anteriormente só existiam temas de cinema, e ela foi nessa levada, temas de séries americanas. Foi uma época da televisão, Luiz, que a gente assistia demais O Fugitivo, Bonanza, o meu ídolo era o National Kid,
E todas as séries tinham trilhas, e a Globo, através, sei lá, do Walter Clark, do Boni, do Daniel Filho, criaram Guto Graça Mello, né? A Som Livre. Bom, então, era um sucesso. E em cima dessas músicas, o que eu sentia? Eu comecei a me sentir um músico, eu comecei a sentir uma coisa gostosa, eu estava pensando sobre isso. Entrou aquela música Rock and Roll Lullaby, é do tempo. O Pink Floyd lança o Dark Side of the Moon também em 73. Os Secos e Molhados gravam o primeiro disco em 73. Tem lançamento do Genesis, tem um lançamento incrível do Kiss. Era uma época que não tinha só um ritmo no rádio. E foi nessa atmosfera que eu comecei a fazer rádio. E aí eu saí dos domingos e fui para a noite. E aí o gerente falou, você disse para o seu pai que você vai ganhar 100 cruzeiros em 2 horas. Numa loja que você começou a trabalhar, você ganharia 80 cruzeiros trabalhando 8 horas. Veja como o rádio é digno, ele disse. Então... Ao menos, né? Tem horas que a gente faz por amor, faz porque quer fazer, porque gosta, e não se preocupa o quanto está ganhando. E também tem dono de rádio, que eu não vou falar o nome aqui, por enquanto, que fala o seguinte, fala que você trabalha na rádio XYZ, e aí você fatura lá fora. Eu falo, não, eu quero faturar pelo que eu estou fazendo aqui dentro. Eu não sou artista, eu não vou fazer show, eu não vou gravar comercial, eu não vou aparecer em outros lugares porque eu trabalho na rádio. Eu fui registrado já, né? Foi uma coisa bacana, né? E tinha uma associação dos radialistas do estado de São Paulo, que era o sindicato cuja sede regional é em Bauru, né? Então, mas eu tinha pouco tempo de rádio, mas eu queria imprimir um estilo e eu ia confrontando com o programador, com o sonoplasta. Por quê? Porque a minha informação era o que me fascinava. Eu ouvi todos os caras, Luiz Aguiar, Enzo de Almeida Passos, Moraes Sarmento. Meu pai era super fã. Leva esse, Sérgio, do Moraes Sarmento. Apresentador sertanejo da minha cidade chamado Inho Bentinho, o Tonique Tinoco. Mas o que me impactou, eu era um jovem, usava um cabelo, aliás, estou voltando a usar de novo devido à pandemia. Eu gostava muito do Antônio Celso, já disse isso a ele, decorava as vinhetas, com aquele salário comprei um rádio Transglobe da Philco, era o melhor daquele momento, para ouvir a Excelsior em 31 metros e para ouvir um programa de domingo que era o Cashbox Special. Neste programa, você ouvirá 80% de exclusividade. Tarantã, mixagens. Aí eu comecei a ir para a rádio tentar falar desse jeito, entendeu? 14 horas e 20 minutos, em vez de dizer a máquina pesquisa, difusora pesquisa. Até um certo dia, um locutor de nome Walter Barbieri, que trabalhou na difusora em 72, 73, um loirão, meio parecido com o Barry Gibb, meu conterrâneo, esteve lá nos visitando e gravou umas vinhetas. Eu vi aquele estilo dele, que era um padrão, talvez, Regis, né? Henrique Regis, sorrindo, e era outra locução. Difusora, você, nós, o momento musical. Eu falei, poxa, eu vou nessa onda também. Eu sempre gostava de fazer laboratório. Até que eu termino o colegial e falei para minha mãe, vou para São Paulo. Eu tinha uma namorada, eu sempre fui movido às namoradas, paixões. Ela foi para São Paulo, eu fui também. E eu não estava preparado. Aí eu entrei na Casper Libero para fazer jornalismo e achava que eu não ia entrar em rádio, que era muito difícil. Era um time, Hélio Ribeiro, Antônio Pimentel, Jorge Lau, Ferreira Martins, Excelsior com Antônio Celso, Darcio Arruda na difusora. E na pensão onde eu morava, eu ouvia muito difusora também, né? Nos táxis. Aí eu comecei a fazer uma locução, treinando no quarto o estilo Darcio Arruda. Mas o que aconteceu? Aconteceu a mão de Deus, talvez, ou orações da minha mãe. Fazia 3 meses que eu estava em São Paulo, eu arrumei um emprego de
vender financiamento de carro. Eu não dirijo carro até hoje, eu não conhecia São Paulo. Eu peguei o primeiro mês do treinamento e saí. E fiquei com aquele dinheiro, mais um dinheirinho. Um domingo eu fui na Rádio Bandeirantes, porque o operador, que era operador do Hélio Ribeiro também, era meu conterrâneo. Falou, Sérgio, aparece por lá. Apareci, a hora que entrou o Projeto Minerva, a gente foi falar. Mas antes do Projeto Minerva, quem eu conheci? Jorge Elau. Ele estava apresentando o Arquivo Musical. Aí ele me contou que ele nasceu em Marília, que o primeiro emprego dele foi na TV Coroados de Londrina. Foi bem, bem bacana o Elau. Quando eu vi a voz do Elau no estúdio, meu Deus, que voz linda. Sem fone, sem pôr a mão aqui, sem caretas. Tudo isso era muito bom para o meu aprendizado. Entrou o Projeto Minerva. Ô, Luiz, você me permite, toda hora tem que dar uma explicação, né? O que é o Projeto Minerva? Você quer falar, Bruce? Acho importante, sim. Até porque, conforme a gente vai contando as histórias, eu sempre me lembro, eu tenho um pouco dessa coisa de professor e ser um pouco mais didático, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está vendo a gente agora e que não tem noção porque não viveu, né? Pode dar um Google lá mais tarde, mas até aí já perdeu o fio da história. Então, vamos relembrar. Lá para trás você disse de Rock and Roll Lullaby, tema de novela e tal. Foi Billy Joe Thomas, B.J. Thomas, quem gravou e foi um dos primeiros grandes sucessos que ele conseguiu no Brasil. E agora você está falando do Projeto Minerva, você pode explicar? Se não me falha a memória, era 10 horas da manhã que começava, aos domingos. Aos domingos, e o regime era militar e obrigava as rádios a transmitirem. Ai da rádio que não transmitisse, né? Como então, se fosse a Voz do Brasil, que é considerado um lixo autoritário desde os tempos do seu Getúlio Vargas e que continua, e ninguém fez nada. Todos os regimes pelos quais nós passamos não fizeram nada, a não ser agora, depois de uma briga da BERT, da ESP, de outras associações de classe, para tentar dar uma flexibilizada, né, e permitir às grandes cidades que, em vez de ficar com a mesma programação em todas as emissoras, você passa a dar uma alternativa para dizer como está o trânsito, o que está acontecendo, se tem algum desastre, ou seja, o jornalismo de verdade, não parada de sucesso. Mas vamos lá, conte o que era, na sua visão, o Projeto Minerva. Até porque aconteceram catástrofes em São Paulo e algumas coisas, e a Voz do Brasil está no ar, não podia ser interrompida. Esse é um outro assunto. O Projeto Minerva também pertence a esse bloco do exercício militar no poder, etc. E eu estava vendo um arquivo musical com o Jorge Elau, quando eu fui visitar a Rádio Bandeirantes, era assim que se falava também, rádio, tá? A maioria dos locutores falavam rádio. Até que um dia, esse locutor, o Barbieri, apareceu lá em Assis e me disse, você sabia que não é mais rádio? Repara o Cid Moreira, aqui no Rio, a rua Benjamin Constant. Bom, então, eu fui visitar a Bandeirantes e, no momento do Projeto Minerva, o Luiz Roberto me disse, Sérgio, quer falar no microfone? Quando eu vi os estúdios da Bandeirantes, os microfones grandes, tipo cabeça de... Eles falam o nome, né? Macaco, sei lá. Não sei a marca daquele microfone. Luiz Fernando deve ter visto aquele microfone, a Bandeirantes deve ter trocado. Mas era um microfone grande e eu nunca tinha visto. E o gravador era Ampex, né? O gravador Ampex. E aí eu comecei a falar tudo que um garoto, né, de 23 anos... Não, 19. Estamos em 1974, né? Terminei o tiro de guerra e fui para São Paulo. Eu iria completar em março daquele ano de 74, 20 anos. Comecei difusora com pesquisa das revistas Cashbox, Billboard, Rock Music e Record World. A difusora apresenta sucessos de todo mundo. E aí a máquina pesquisa, rádio é vida, rádio música, mais ou menos isso, né? Com a voz bem legal, porque eu era bem jovem, não tinha desgaste e não tinha vergonha. O que aparecia, o que eu sentia na intuição, agora, romântica, você vai se apaixonar. Um exemplo, um cara abriu a porta
e disse com uma voz forte: o que é isso aí? Trambiques? O que vocês estão fazendo aí? Estão criando muita coisa? E fumou assim, saiu. O operador falou: Sérgio, esse cara aí é o Hélio Ribeiro, sabia? Eu falei: nossa, pô, então ele não vai gostar, ele vai te dar um castigo. Não, ele não se importa. 10 minutos depois, o Hélio apareceu e falou: eu quero ouvir a gravação. Ficou ouvindo, fumando, prestando muita atenção. Aí ele saiu, eu falei: nossa, pelo jeito que ele saiu, ele não gostou, né? Aí ele tornou a abrir a porta e me deu um cartão. Você quer trabalhar na Rádio Bandeirantes? Poxa, isso é um milagre, porque o Brasil todo gostaria de trabalhar em 74 na Bandeirantes. As vozes mais lindas, as vozes mais potentes, o cara considerado gênio, o cara difícil, temperamento difícil, e um teste com aquele cara era para tremer, né? Eu não fiz teste, eu fui pego no flagrante, e aí eu fui atrás dele e levei a primeira porrada. Hélio, mas olha, eu já falei tudo que eu tinha que falar, garoto. Não enche o saco. Procura o Zé Maria, que é o coordenador da madrugada, amanhã às 4 da manhã. E foi assim que, na segunda-feira, ou no domingo, já no domingo para a segunda, eu entrei às 4 da manhã. Esse meu amigo trocou de horário, eu já o conhecia da Rádio Difusora de Assis, eu fiquei naquele clima, como se estivesse na Rádio Difusora de Assis, porém na Bandeirantes. Como eu era também imitador, eu era um captador, e uma coisa que garoto tem que os caras de idade não têm. Eu falei todas aquelas coisas que o Hélio, aqui nos Chapadões do Morumbi, na banda da Bandeirantes, termômetros marcando no Jardim Leonor, tal, e impostando aquela voz assim, pensando que eu era o Hélio Ribeiro, tal. Acabou dando certo. O Zé Maria subiu correndo. Garoto, que voz bonita. Poxa, você está aprovado. Você está para trás seus documentos. Poxa, cara, eu não sabia que aquilo era um teste, né? Fui fazendo o programa pela intuição. Por isso que eu acredito, assim como músicos, poetas, eu tinha isso desde garoto. Eu tinha uma vontade oceânica de abraçar o mundo, e mesmo no interior eu queria falar, queria entender mais, eu queria pesquisar mais. Eu sempre gostei de música de qualidade, e a moda da minha época. Se fosse hoje, um tempo atrás, era Rádio Cidade, Band FM, Jovem Pan, mas o meu modelo era aquelas duas rádios, Difusora e Excelsior. Porém, eu estava na Bandeirantes. Não era o rádio dos meus sonhos, a rádio, porque eu já tinha ouvido, olha só, Humberto Marçal, um dos maiores locutores do Brasil de publicidade. Eu tinha ouvido o Fernando Solera num programa Mil Discos é o Limite. Pouca gente sabe, mas o Solera foi locutor, foi apresentador. Marçal. Quando eu entro na Bandeirantes... São parentes. Eu não vou mostrar a carteirinha agora, porque não tem sentido, a nossa conversa é outra. Eu cheguei aos 900 discos com Fernando Solera, no Mil Discos é o Limite, e obviamente a pergunta de Mil Discos era sempre uma pegadinha, mas eu tinha 1000 fichas, algumas ainda guardo de lembrança. Eu tinha a carteirinha do Clube RB, era um ouvinte super fiel da emissora, e caí nos 900 discos, ganhei 90 LPs, que eu não sabia como carregar. Que era tudo sobra, né? Aquilo que a rádio não tocava mais, ou cópias, ou discos que a própria gravadora, só da Rosenblitz, aquela... Como é que era o nome? Rosenblitz? Rosenblitz era uma fábrica de disco, porque o disco era de baquelite, era uma coisa que podia quebrar, né? Não estamos falando do LP. Era um disco compacto, mas não é o compact disc, e nem é o compacto simples. Eram 78 rotações. Era um disco normal, redondo, com uma faixa em cima, outra faixa embaixo, ou seja, você virava de um lado e do outro, podia tocar, na vitrola, com aquela agulha super pontiaguda, e lá vinha muita bobagem, coisa que você não tinha nem porquê. Tinha de todos os níveis, todos os ritmos, tudo que você pode imaginar, e eu não sabia como carregar, porque eu não tinha carro, meu pai não tinha carro,
e eu fui lá buscar e acabei achando um jeito, claro, um carro de aluguel, também conhecido como táxi, e não consegui falar com o Solera. Eu fui lá, Então, o Altílio de Oliveira me entregou o material, que era quem cuidava dessas premiações, né? Mais tarde eu conheci Dona Carmen Garcia, que hoje é uma grande amiga, chefe da discoteca, e tudo passava por ali, porque esses discos eram catalogados a princípio, e depois é que eles iam ser colocados em disponibilidade, vamos dizer assim. Prossiga. Então, eu fiz um adendo, novamente, é uma gangorra, né? É um sobe e desce de emoções e de saudade. Não tem como falar da Rádio Bandeirantes, não falar da história da Rádio Bandeirantes, né? Não tem como deixar de falar do Fiore. Meu pai ouvia e ficava emocionado. Meu pai ouvia sempre com cigarro. Meu pai falava, olha, quem apostar, ele vai falar de tal jogador. Torcida brasileira, estamos falando do jogador tal. No final que ele revelava o nome. A tal de Cadeia Verde e Amarela, que foi um pioneirismo, né? Então, eu estava na tal rádio que tinham todos esses vozeirões, essa história, e outras que ficaram para trás, né? Eu não sei se o Walter Silva pertenceu a Bandeirantes também. É um capítulo à parte também, super importante, ajudou a descobrir Elis Walter Regina. Silva, antes e depois, junto com Humberto Marçal, ele tinha um programa chamado Picape do Pica-Pau. Se eu não me engano, no mesmo horário. Né? O jornalismo ia ali no Leporace, das 8 às 9, depois tinha o Patrulha Bandeirantes. Né? Bom, se eu for me lembrar com um pouquinho de chance de errar também, às 5, 5 e meia tinha o programa sertanejo na beira da Tuia, às 6 horas tinha o Pulo do Gato, às 7 horas o tradicionalíssimo Primeira Hora, às 8 horas o Vicente Leporace com o seu infalível O Trabuco, às 9 horas... Oi? Seu Leporace vem agora, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Prossegue aí. Aí, às 9 horas, Patrulha Bandeirantes, com meu queridíssimo professor André Casquel Madri, conhecido nas lides artísticas como Leonardo de Castro. É aquela voz linda. Chegava perto do Oliveira Neto, mas era um pouco diferente. Então, considerando a sequência, 9 horas, o programa Patrulha Bandeirantes, 9 e meia, o programa de Omar Cardoso, horóscopo fortíssimo, e 10 horas, num período tinha o Picape do Pica-Pau, com Walter Silva, que é bem lá perto dos festivais de música e tal, e depois veio o Humberto Marçal com o Show das 10. Às 11 horas tinha o Laboratório Musical, que o Leporace voltava a apresentar, depois tinha a Moraes Sarmento, o Almoço à Brasileira, e aí seguia. Mas vamos falar de Sérgio Boca, que daqui a pouco acaba o programa, a gente não falou das coisas importantes que marcam. Eu queria lembrar do Enzo de Almeida Passos também. Não sei se o Enzo apresentava uma série de músicas, as pessoas escolhiam, depois voltava com o Atendendo Ouvinte. Bom, e à tarde, às 4 horas da tarde, tinha Vitrola Mágica. Depois das 3 horas, com Rubens Grefo ao microfone e do lado dele, o Daí José Batista, como locutor comercial. Aí eles faziam uma programação sensacional também, muito legal. E eu participava de tudo. Mas vamos lá, continua, Sérgio. Então, eu, por ser morador do interior, eu tinha conhecimento, porque minha mãe só ouvia 31 metros, eu tinha uma vizinha também que ouvia naquelas rádios vitrolas. Eu quero dizer uma coisa, o rádio ficava num lugar na minha casa de destaque, e nas casas em geral não tinham vários rádios, era um rádio belíssimo, de madeira, alguns tinham com vitrola, e ficava num lugar, não escondidinho, num lugar bom da casa. É isso. Na sala? Na sala. Quase no centro da sala, onde hoje está a televisão, não é? Como ponto de convergência de todas as pessoas que estão sentadas. Na casa dos meus avós, eu me lembro direitinho, era um rádio Capelinha que meu avô ganhou num concurso do Estado de São Paulo, Estadão, e a gente ficava em volta, em cadeira, em círculo, ouvindo as novelas, eu me lembro muito,
Minha madrinha era apaixonada pela voz de Odair Marzano, grande amigo depois, na passagem da nossa vida profissional. E ele era o Albertinho Limonta, do O Direito de Nascer. Mas vamos seguir. Outro capítulo. Então, fizemos esse preâmbulo super importante e haverá ainda necessidade. Eu sempre penso isso quando as pessoas... Sérgio, eu era criança, te ouvia. O rádio, eles têm como bússola o rádio dos anos 80, mas eu fiz essa dica, essa estrada para o Luiz Fernando justamente falar sobre o tremendo rádio que se fazia. E a Rádio Bandeirantes era essa rádio. Eu não estava em qualquer rádio. Apesar da minha paixão pela difusora, que batia com meus cabelos longos, com minha juventude, ou a Excelsior, eu estava na Bandeirantes. E lá eu conheci todo esse pessoal da época de 74. Me lembro de um dia que eu fui à tarde lá receber, o recebimento era quinzenal. Então, até o dia 15, metade, depois a outra metade. Eu fui registrado pelo Hélio Ribeiro e eu entrava às 4 da manhã, após o José Maria apresentar Bandeirantes a Caminho do Sol. Houve um bullying proposital. Após o meu programa, eu entrava na beira da tuia, mas eu tinha que ficar até às 6 da manhã dando O Mundo em Você, Bandeirantes, O Mundo em Você. Olá, tudo bem? Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Titulares da notícia. Tinham 2 notas. Eu tinha que ler a nota e dar a identificação, que naquela época... Pim, 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 pim. CYK. Gravada por quem? A gente... Esse pim-pim que você falou era gravado por quem? Não sei. Titulares do Ritmo. Perfeito. Aquele grupo musical de grande sucesso nos anos 60, 70. Era um grupo de artistas cegos, mas que tinham uma voz maravilhosa, e eles gravavam toda a base musical, às vezes sem instrumento nenhum, só na voz. E antes que eu me esqueça, o telefone, desculpa cortar, o telefone pedindo bis era o nome do programa do Enzo de Almeida Passos. Depois de meia hora, dava para compilar os votos, vinha atendendo o ouvinte. Siga. Então, tinha entre outros, que era o lá, 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 o lá, 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 tinha uma chamada o lá, lá, isso aí lá. Exatamente, Brasil Caboclo, produção de Nassim Filho, apresentação de Nassim Filho com várias outras pessoas. O Muíbo também apresentou, porque ele teve uma dupla caipira, e juntamente com outro colega, o Muíbo fez tudo. A gente precisaria ter aqui 2 programas para falar só o que era, quem era, e a afabilidade. Como era uma delícia ser amigo do Muíbo. Ele foi meu parceiro, me ajudou. Eu conheci o Muíbo. César Cury tinha olhos azuis. E eu falei que eu tenho a descendência árabe também por parte da minha mãe. Eu lembro de dia, ele foi para Araraquara e falou, vou estar em Araraquara. Eu falei, meu tio tem uma lanchonete famosa lá. E ele foi, e foi lá no meu tio Anis, saudoso tio Anis. Na segunda-feira, ele encontrou comigo e falou, fui lá no bar do Anis, o turco ladrão, hein? Careiro. E então, aconteceu, entra a botina assim, né? Depois dos meus boletins. A beira da tuia era gravada, mas ele... São Paulo marcando 6h02. Aí eu dava uma latida, esse cachorro aí veio de Assis, viu? Au! São Paulo, como eu gostava do tio Nassim. E um dia, após o tio Nassim, tinha o Milson Martins, um programa de meia hora, das 6 às 6h30, é a seleção brasileira de sucessos. Agora, a música, a informação. Um belo dia, o Milson não veio. Eu substituí o Milson e entrou aquele Brasil, Zil. Aí eu entrei. É a seleção brasileira de sucessos. Agora, a música. A hora que fechou o microfone, o tio Nassim falou, Sérgio, quando a gente substitui uma pessoa, não é para imitar a pessoa. Você está imitando o Milson. Mas eu era molecão, cara. Eu achava que tinha que fazer um cover do cara. Sensacional. Tem essa... Brasil, é a seleção brasileira
disso, põe até a mão, como o Milson fazia. E aí, o próximo era o pulo do gato. O pessoal falou, você está sorteado hoje. O Zé Paulo não veio. Meu Deus, eu era magrinho, fiquei assim, e agora? Os caras já colocaram a programação, aí tocou aquele au! Eu já abri a boca para falar, o pulo do gato antecipa. Quando eu fui falar antecipa, uma outra voz falou, antecipa o fato. Era o Zé Paulo, que estava no outro microfone, ele estava atrás da porta. Ele falou, quase que eu te mato do coração, Sérgio. Então, aquilo foi tramado mesmo, né? E tem uma passagem com o Zé Paulo também, ele fazia esporte na época, ele foi para Campinas transmitir um jogo, ou do Guarani, e eu falei, eu tenho um tio em Campinas. Aí eu não dormia, né? Fazia até 6 da manhã, fiquei esperando essa carona num sábado, e eu me lembro do Zé Paulo falando, olha, o menino dormiu, coitado, tá cansado. Ele me deu uma carona. Poxa, eu fui ouvindo o Zé Paulo na estrada, falei que eu era do interior, falei que eu tinha um tio em Campinas, né? Então, eu tenho essa passagem na Bandeirantes. Bem, aí um belo dia eu resolvi voltar e voltei de uma maneira não muito, digamos assim, politicamente correta ou educada. Eu fui falar com o Hélio, estava havendo um inchaço na das laterais da minha boca, aconteceu um problema de dentes. Eu falei que eu ia precisar me afastar para tratar os dentes. Eu falei, isso aqui é Rádio Bandeirantes, nego. Aqui não tem que afastar, não. O que tem a ver o dente com a voz? Sai daqui, garoto, está me enchendo o saco. Ele fazia isso. Mas era o jeito dele. Eu saí de lá na Rua Radiantes, falei, vou embora. Isso aqui é Rádio Bandeirantes, estou desiludido. Para começar, eu vi o incêndio do Joelma na minha cara. Estava morando mal, só para estar na Rádio Bandeirantes. E todo mundo me badalando, porque eu estava na Bandeirantes, quando eu vinha para o interior. Né? Eu peguei um ônibus na antiga rodoviária, aquela antiga rodoviária também histórica, era da Folha de São Paulo, né? A gente precisa falar um capítulo à parte daquela rodoviária. E eu apareci em Assis, meu pai falou, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim embora. Como assim? Tipo abandono de emprego, não falei nada para ninguém. Quando deu 4 da manhã, eu sintonizei, tocaram meu prefixo e eu não aparecia. Tocaram, e entrou a primeira música. Aí o pessoal, o que será que aconteceu com o Sérgio, né? 15 dias depois eu liguei lá para a Rádio Bandeirantes, estava todo mundo preocupado e tal, aquele tempo não tinha internet. E aí eu voltei lá e conversei com o Hélio me deu um puta de um esporro, né, como se fala hoje em dia, e falou para mim, você vai embora, mas você vai voltar. Você não tem juízo ainda, você vai voltar, você pode escrever. E não deu outra. Eu vim para fazer letras. Hã? Coisa de jovens. Isso aqui eu quero que vá para o inferno, vou sair e tal, né? Aí, novamente, eu voltei para a Rádio Difusora de Assis. Aí meu pai falou, bom, agora você vai estudar. Não pode ficar assim. Fui fazer Direito em Marília. Consegui passar para o 2º ano. De repente, ouvindo na estrada, eu ouço um amigo meu fazendo Excelsior na máquina do som, Celso Arão. O pessoal chamava de Dragão na época. Era conhecido em São Paulo. Ele tinha tido uma passagem, ficou em Londrina como diretor de televisão. Eu não sei por que ele estava em São Paulo de novo. Ele não ia voltar para São Paulo. Eu sei que eu liguei para o Celso e ele falou, poxa, Buquembuza, eles estão chamando de Buquembuza, vem para cá que eu preciso falar com você. Quando eu fui até a Rua das Palmeiras, eu entrei lá no estúdio da Excelsior, bateu meu coração, bateu forte. Naquela época que o Antônio Celso tirou o vidro da técnica, né? E naquele corredor já havia Osmar Santos. Aliás, o Osmar eu já tenho uma foto na internet que eu já havia encontrado o Osmar em 77 em Londrina e eu pedi uns conselhos para ele e tal. Eu era muito fã do Osmar Santos, aqueles corredores, aquele time, o Faustão, várias vezes eu vi o Faustão no corredor. Então foi nesse clima que eu fui na Excelsior e o Celso Arão disse, Celso, chamou o Antônio Celso, esse meu amigo aqui, bom pra caramba, esse cara aqui é a cara da Excelsior. Eu falei, nossa. Aí o Antônio Celso falou, podemos ouvir o garoto. Aí ele foi e gravou o Cashbox Special. Caramba, era o programa que eu havia comprado no rádio para sintonizar. Estava vendo ali como é que se fazia. Ele pegou, deu vamos chamar de script, né? A programação. Vai lá, garoto.
E eu não tive medo. Estavam de pé o Celso Arão, o Antônio Celso e o Wellington de Oliveira. Eu falei com maior tranquilidade. Eu lembro que eu chamei a banda Earth, Wind and Fire, 47ª banda Billboard, meio no padrão difusora, sabe? Mas com uma pegada que só o cara jovem... Aí eu já estava com 24 anos, né? Em 1979, a novela Pai Herói, ele falou, começa amanhã. Eu falei, ô, Antônio Celso, eu estou fazendo a Tupi. Eu estava fazendo a Tupi. Foi numa época de greve da Tupi, quase que eu encontrei com você, Luiz Fernando. Eu pedi, inclusive, para encontrar com você, mas o Raci não quis me apresentar de saudosa memória. Você entrou no estúdio, ele mandou agachar, que você não queria ninguém no estúdio, e falou tanta coisa de você, que papapá. Eu falei, cara, eu sou o cara para trabalhar na difusora. Eu imito isso daí, eu fico com isso na minha cabeça. Eu iria trabalhar em uma das duas. Bem, eu vi você não me viu, infelizmente. Aí o Raci me apresentou Antônio Viviani e um jornalista, né, o Nelson Silo, que, por sinal, eu descobri que ele é meu conterrâneo. Ele estava há muitos anos, revista Placar, Jornal da Tarde. E o Nelson, já naquela hora, me levou para a casa dele. Fiquei um mês na casa do Nelson. Já estreiei na Rádio Excelsior, as coisas se encaixaram. E o Antônio Celso falou, manda Tupi para o espaço. Aquele estilo. Eu gosto muito do Antônio Celso. Você nunca sabe se está falando sério ou não, né? Aquele negócio que ele, talvez você não saiba, mas Roberto chorou ao ouvir Fagner. Eu vi ele fazendo aqui no estúdio, eu saí nos corredores. Talvez você não saiba. Os caras, pô, cara, como é que é aquilo? Eu falei, talvez você não saiba. E aí, ele, negócio de chamar de leão, eu sempre gostei de fazer imitações também, né? Mas a Excelsior me caiu assim como um sonho, sabe? Eu ficava contabilizando os dias. Meu Deus, não vejo a hora de passar uns 3 meses de experiência. Será que eu vou passar nessa experiência? Meu horário era 14 horas. Peguei um horário nobre. O Antônio Celso tinha uma coisa, acho que você também tinha isso. Não importa se o cara é de Londrina, é de Londres, ou tem 20 anos de rádio, pintou um horário, o cara é legal. Você fez isso com o Viviane, com o Kaká também. São pessoas... não tinham muito esse negócio, o que no rádio existia, na Bandeirantes, pelo menos, essa hierarquia, né? Você primeiro madrugada, final de semana, aí você pegava um horário bom. Mas eu peguei o horário das 14 horas. Recebi um belo dia a visita do Antônio Viviani, que me conheceu lá na Tupi. Fizemos uma amizade que até hoje nós somos grandes amigos, tal, né? E aí eu fiquei na Excelsior no tempo que eu podia ficar. Um belo dia tocou o telefone, era o Sérgio Roberto, que havia trabalhado na Excelsior há muitos anos, falou, olha, vai falar com o Carlos Townsend, que a Rádio Cidade está chegando aqui. Era quase 1980. Eu fui lá, o Townsend estava em meio aos carpinteiros, estavam serrando tábuas, montando estúdio. Ele lá com aquela camisa branca e calça jeans, que era o uniforme dele mesmo. Até a gente queria imitar esse, andar de camisa branca e calça jeans. Ele me falou, você vai ser o galã da rádio, falou para mim. Você vai ser o galã da rádio e vou te colocar num horário legal. Mas nem me conhecia, nem me conhecia. Ô, Sérgio, faz a relação de todos os doutores que você conhece, você gosta ou não gosta. Eu não conheço muita gente de São Paulo. Aliás, eu não conheço nada. Tive uma passagem pela Transamérica, mas eu trouxe locutores do Rio, tinha o Eloy e tal, né? O Preguinho. Aí eu te juro mesmo, hoje ninguém comenta isso, mas essa é a verdade. Igual aquele contrato dos Rolling Stones, que foi o George Harrison que arrumou para os Rolling Stones, ele disse, hoje eles não falam isso, mas essa é a verdade. Eu escrevi lá, Rony Magrini, César Rosa, Edmir Rabelo, Euclésio Gomes, César Fofá, e aí eu fui listando vários caras que trabalharam comigo. E aí o Townsend me deu uma carona até a minha pensão, onde eu morava, ao lado do Teatro São Pedro, na Barra Funda, e ficamos conversando horas. Aí ele promoveu um treinamento que eu nunca vi numa rádio. Ele ficava ouvindo a gente na sala dele e a gente operando. Quando eu vi aquele negócio de operar, aquilo foi um bloqueio, eu já não gostei.
Ele estava trazendo isso. Aí eu tinha uma maneira de falar. Ele falou, Serginho, você tem que falar conversando. Eu sei que você é da escola do Antônio Celso, da Excelsior. Eu tinha aquelas coisas de Rick James, tal, e a cidade era uma outra coisa. Então a gente estava... O próprio César Rosa tinha um inglês horrível, não sabia quase nada. O Townsend estava moldando a gente. E eu fiquei naquela classificação dos 15, 10, peguei lá como folguista, eu não tinha a menor condição de operar a mesa, e eu entrei na sala dele e disse não, porque eu já estava na Manchete FM, horário das 14 às 18. Eu não ia sair da Manchete no horário titular para ser folguista na Rádio Cidade, mas depois eu até repensei, falei, poxa, a Rádio Cidade, patamar que ela chegou, eu poderia ter feito um outro estilo de locução, uma outra formação, mas aí eu fui para a Manchete, e da Manchete eu fui para a Manchete de Brasília como coordenador em 81. Você pode ver que agora estou soltando o freio, já está bem rápido. Depois, em 82, eu voltei para Salvador, porque o Carlos Sigman Bloch queria me preparar para ser um diretor de programação. Não existia esse Sérgio Boca, locutor romântico, good time, não existia nada. Eu sempre fui locutor da tarde, falando alto e tal, né? E, aliás, tem uma coisa que eu lembrei outro dia que tem que ser dita. Quem inventou o nome Sérgio Boca foi Carlos Sigman Bloch. Porque até então na Excelsior falavam Boca, ou Serginho, ou na Bandeirantes eu falava Boquembuzo, mas o Carlos disse assim, você não tem um apelido? Eu já tinha, todo mundo fora do ar me chamava de Boca, o caso do Boquembuzo, né? Aí eu falei Boca, ele falou, então, vai ficar Sérgio Boca, é isso, vou mandar gravar a vinheta. E com o Carlos Townsend, eu já tinha aprendido alguma coisa sobre esse negócio de simpatia. E aí, com o Carlos Sigman e com o Eduardo Andrius, poxa, eles me passaram que o rádio tem que ter alegria, você tem que, sabe, comunicar com simpatia. Foram várias pessoas que foram dando toques, né? Mas aí eu fui tentar ser coordenador e fui bem, mas eu era muito nervoso, muito perfeccionista. Na Bahia foi onde eu realmente explodi, né? Foi a gota. Alguns funcionários chegavam tarde, não existiam locutores, eu tinha que formar os caras, até vendedor de sapato, não. Sérgio, eu sou um vendedor de sapatos, mas eu gostaria de ser locutor. Aí treinando os caras e tal, né? Da Bahia, eu cheguei à conclusão de que eu nunca mais queria ter essa experiência de, tipo, você está demitido. Eu não consigo fazer isso. Tem que demitir o cara. Ou o cara mentir para mim que começou às 8 da manhã e não abriu às 6 da manhã a rádio, porque o cara que liga o transmissor que não ligou o transmissor. Não foi ele que chegou atrasado. Então, eu ouvia essas coisas na Bahia. Eu sei que o locutor é malandro, tem alguns locutores que chegam atrasados. Eu não queria mais isso para mim. Eu queria fazer uma locução e ir embora. E ficar tentando outras coisas. E aí eu voltei para São Paulo em 83, sempre com amizade com o Antônio Viviani. Até então, o Antônio Viviani nunca tinha experimentado um avião. Me lembro que ele que me levou no aeroporto. E aí, um dia, o Viviani sempre foi um cara bem-sucedido, um cara focado, um cara sério com as coisas dele, com o dinheiro, com a própria locução, com a voz. Os caras dessa nova geração, o cara que se auto-administra, que tem um carisma, uma força, uma presença, que não brinca em serviço, e por isso ele se destaca. Já escrevi um texto sobre isso, muito responsável, é o Viviani. Aí ele viu aquela minha situação, e falou, cara, você não pode ficar assim. Aí ele mostrou um jornal, a coluna do Ferreira Neto, FM Record vai tirar aquele, ela tinha um, como é que chama aquele, cheio de carro, carrossel, programação carrossel, e vai abrir um horário à noite, um programa chamado São Paulo à Noite. Foi um programa onde eu comecei a ler poesias, onde eu comecei a falar romântico, foi daí que partiu a ideia. Depois eu participei da Antena 1 em 85,
fiz o rádio, revista Playboy, que era um programa produzido pela Playboy, sempre à noite. E aí também eu tive a Transamérica, o Soft Music. Da Transamérica no Soft Music, metade de 85, eu vou para a Rádio Globo, convidado pelo Carlos Roberto Bem-TV. Um ano de programa, o programa estava no ar, bacana, eu estava indo bem, mas em 87 eu chego de férias e está o gerente de marketing da Ford querendo falar urgentemente, me conhecer. Aí o programa subiu a patamares inexplicáveis. Estava um primeiro lugar absurdo. Eu até encontrei um certo dia na Rua Augusta com um certo amigo chamado Luiz Fernando Malhoca, que não me via há muito tempo, e ele me disse o seguinte: Sérgio, quanto tempo? Cara, você virou o rei da noite? Aquilo, para mim, foi também uma chancela, viu, Luiz? Eu ouvi você numa lanchonete da Rua Augusta. Fazia pãozinho de queijo. Fazia eco. Todo mundo colocava nas possibilidades, barzinho, restaurante, quando tinha som e tal. Era um som só. Inclusive, personalidades, né? O César Filho me ligava e falava: olha, tal jogador do São Paulo está namorando e ouve você. Parentes do Ayrton Senna iam na rádio, os coordenadores me falavam, primas dele, falavam: o Ayrton ouve você quando está em São Paulo, manda um alô para ele. Era inacreditável. Virou uma coisa assim, que um dia alguém da Rádio Globo, quando um jogador de futebol diz assim, qual foi o seu título, qual foi o seu gol de placa, o cara diz o ano e diz o gol. O meu gol foi em 1987 e eu marquei de placa, porque aí chega o Ibope um certo mês e me deu uma alegria, uma adrenalina e um medo. Porque o cara me disse: olha, Sérgio, somando os seus concorrentes, Rádio Cidade, Transamérica e Jovem Pan, esse mês eles não dão a tua audiência. Você sozinho está levando... Era um negócio absurdo. E aí você fica pensando, será que no outro mês eu vou conseguir repetir o milagre? E o meu patrocinador era a Ford, né? Eu ia na Avenida dos Bandeirantes, a Ford saiu do Brasil agora, uma história, estou correndo aqui. Esse cara pedia para eu experimentar os carros da Ford para falar com propriedade. Inclusive, cheguei a trocar com negociação um carro para ficar comigo mesmo. Uma compra através de merchan, etc. De repente, eu inventei de casar tão rapidamente. Foi um carro da Ford buscar os meus pais no interior, um Escort guia, que era para a estrada, e um carro reversível para o meu casamento. Então, tudo isso, para um locutor de FM, era uma glória, era um negócio estratosférico. Se você quer sair, ser locutor de FM, o cara fala, tudo bem, pode ir embora. Se você é um Eli Correia, se você é um Afanásio, existem as negociações. Quando eu disse lá na Globo que eu recebi uma ligação do Arnaldo Sacomani, dizendo que o Tutinha queria muito que eu fosse para a Jovem Pan, eu fui comunicar que eu ia sair, porque eu tinha um sonho de ir para a Jovem Pan. Eu achava que a Jovem Pan acontecia mais, dava mais repercussão. Foi isso que o Tutinha me disse, inclusive. A Globo é a Globo, mas aqui tem mais repercussão. Aqui nós tivemos a fase do Serginho Leite. Cara, eu sei. Você não precisa me explicar. Eu sei quando é a fase de cada um. É a sua história agora. Aí eu fui falar isso, o Peixinho pediu para mim um tempo. No dia seguinte, ele veio do Rio e me levou lá no Cantina de Nápoles para assinar um contrato. Isso não existia com um locutor de FM. E o Carlos Roberto e o Peixinho me disseram que eu não ia me dar bem na Jovem Pan, nem com o Tutinha, pelo temperamento. Porque eu também, naquele tempo, eu gostava de ficar sozinho no estúdio. Eu tinha 1000 manias, Luiz. Eu não gostava que viessem dar palpite. Eu ficava absolutamente concentrado. Eu acreditava naquela minha magia, né? Ele disse que ele poderia chutar a porta, me xingar, está falando muito. Sei lá, fizeram uma campanha, um sabotamento moral, né? Mas até hoje sou um fã do Tutinha, acho que um cara que... Todos nós somos. Assim como você come, dorme, rádio, interpreta o que está acontecendo na atualidade, né?
Acabei Sérgio, ficando deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos precisar de mais um programa para contar os detalhes, porque você, além de detalhista, você é muito histórico. Isso é importante, porque nós estamos deixando memórias do rádio gravadas para que quem acompanhou alguns anos, algumas décadas, destes 100 anos que o nosso rádio está completando aqui no Brasil, nós vamos ter a oportunidade de contar muito mais detalhes. Eu não quero cortar a coisa simplesmente por causa do horário, mas nós vamos abrir uma segunda parte com outros colegas também, e vá anotando e vá guardando alguns detalhes que são muito importantes. Eu só vou lembrar que esse peixinho a quem você se referiu é Mário Henrique Pinheiro Guimarães, que por acaso foi meu assistente da parte musical. Eu era coordenador de programação da Rádio Jovem Pan, assim que ela entrou no ar. Ela entrou no dia 25, dia do aniversário do rádio, 25 de setembro de 1981. E eu entrei no dia 12 de outubro de 1981, dia do descobrimento da América. Numa segunda fase, o Peixinho foi chamado, que era um grande programador da Mundial, do Rio de Janeiro, do Sistema Globo de Rádio lá no Rio, e ele veio ajudar a gente aqui, foi muito legal, foi um grande amigo, aliás, ainda é um grande amigo, e ainda tem uma outra história que depois a gente pode até contar, foi o grande amigo do Big Boy, que infelizmente veio reconhecer o corpo do nosso querido amigo e colega quando ele faleceu. Sérgio, foi bom conversar com você, nós vamos voltar, repito, e como eu digo de vez em quando, de brincadeira, não é uma promessa, é uma ameaça. Nós vamos voltar a conversar e aí a gente conta a segunda parte da sua vida, se tiver necessidade de uma terceira também. Mas para que o nosso ouvinte fique confortável acompanhando o trabalho, eu agradeço o seu tempo, a sua amabilidade em aceitar o nosso convite e contar parte da sua vida. Eu só quero dizer que eu conto histórias e contextualizo. E nessas viagens, eu sempre procuro colocar os caras importantes que faziam uma determinada rádio. Como o livro do pai que tinha, ninguém faz sucesso sozinho. Então, não adianta eu falar que eu estava lá no estúdio, porque eu cito personagens, pesos radiofônicos que estavam ali do lado ou anteriormente. Eu achei importante. O Luiz me deu realmente essa abertura e fez como num bate-papo de futebol, né? Eu narro o gol e ele faz o comentário. Isso é sensacional. Depois eu vou falar sobre os bailes que geraram o Good Times, os dividendos, e até hoje, né, eu tenho uma rádio com o nome Good Times Revival, me baseando nessa época dourada. Vamos contar com detalhes, sem pressa, sem correria, porque o tempo a gente tem que respeitar, mas de qualquer maneira a história vai longe demais. Obrigado, viu, Boca? Foi muito legal. Obrigado. Até mais. Nós vamos continuar com esta série semanalmente. Vozes do Brasil traz uma personalidade, um nome do rádio, uma pessoa que fez a sua marca, que deixou a sua marca, ou que ainda está se apresentando no rádio, nas ondas do rádio, ou nas circunferências que agora vão aumentando as ondas do rádio, porque nós temos podcast, temos internet, temos web radio ou web rádio, e daí para frente. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a qualquer momento. Um grande abraço a todos.